E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade sai todo sábado cedinho, então aproveita o café de hoje. A gente separou duas perguntas para falar para vocês. Queria saber se vocês já são inscritos no canal. A gente fez um levantamento que a gente viu que muita gente assiste os vídeos, mas a gente não tem várias pessoas que não são inscritos. Eu queria pedir esse favor, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, ajuda o canal a crescer e bora pro vídeo. Pessoal, a gente separou para o café de hoje duas perguntas bem legais. Uma que fala sobre reserva ovariana. E aqui eu queria realmente fazer uma pausa, explicar um pouquinho do que é reserva ovariana, que é uma coisa que dá muita dúvida. Algumas vezes pode mais atrapalhar do que ajudar, mas é uma coisa que todo ginecologista deve saber e eu acho que é muito importante falar para vocês aqui, para pelo menos você perguntar para o seu médico, para o seu ginecologista, olha, eu preciso fazer isso, não preciso, quais são os pontos principais disso, como interpretar assim por diante. Então, bora para a pergunta e depois eu vou falar um pouco dessa reserva ovariana. O que a Luana mandou? Luana Ariana de Queiroz. Ela mandou o seguinte: doutor, tenho 36 anos de idade, fiz um trans, ela não falou que trans que é, dá pra gente ver que é um ultrassom transvaginal, e tem 10 folículos. Essa é a média para a minha idade ou está abaixo ou muito abaixo? Excelente pergunta, porque esses parâmetros, os marcadores de reserva ovariana, existem em ranges, que são ranges que são considerados normais, mas eles têm um pouco da interpretação clínica. Então não é, por exemplo, como glicemia, que a gente conseguiu colocar um cutoff ali, dizendo acima deste valor é diabetes, acima de 140 de jejum, acima de 200 de uma glicemia. Isso é característico, essas sociedades pegam esses valores para definir isso, beleza? O primeiro passo da reserva ovariana é o que é a reserva ovariana e como medir. Eu acho que isso nesse café vale a pena. O que é reserva ovariana? Reserva ovariana é basicamente o que a mulher tem dentro do ovário como uma reserva. Por que a gente fala que é uma reserva? Porque ela nasce com aquele número de folículos que ela vai usar ao longo da vida. E quando essa concentração de folículos, essa reserva, for muito abaixo do normal, ela começa a ter complicações de ciclo menstrual e as taxas de gravidez acabam caindo. Isso também está ligado um pouco à qualidade dos óvulos. Então, a reserva ovariana consegue mostrar se o ovário da paciente está relacionado com a idade dela, ou se ela tem um ovário que é um pouco mais jovem do que ela, ou um pouco mais velha do que ela, no sentido da reserva ovariana, beleza? Então, isso que é o reserva, é um pool de folículos que a mulher tem ali, é um pool de óvulos que ela tem ali, que ela nasceu com aquilo ali, ela foi perdendo um pouco por mês, até chegar um momento onde ela vai medir, beleza? Basicamente, hoje em dia existem duas formas de medir reserva ovariana. A primeira é através de um exame de sangue chamado de hormônio antimileriano. É um marcador que está basicamente ligado à quantidade de granulosa ali, de células que tem no ovário e ela estima basicamente o quanto você tem de reserva. Esse é um exame de sangue, é um exame simples que você consegue resolver rapidamente, beleza? O segundo exame é um ultrassom transvaginal e ele deve ser feito do primeiro ao terceiro dia da menstruação. Então existe todo um guideline de tamanhos de folículo, como deve ser feito para acompanhar essa reserva ovariana, mas basicamente ele é feito do primeiro ao terceiro dia, onde o médico vai contar quantos folículos você tem no ovário e vai te falar basicamente o que você tem de reserva, beleza? A segunda pergunta depois que você fez isso é, tudo bem, eu fiz e deram 10. Isso é normal ou isso não é normal? Aqui tem um pouco do feeling. Existem algumas tabelas, mas isso pode mudar de etnia para etnia. Mas existe um pouco do feeling do médico ali, para saber se isso é uma reserva normal ou não, beleza? Para te dizer 36 anos com 10 folículos, eu vou considerar aqui que você tem basicamente 5 de cada lado. Você tem uma reserva normal, um normal para baixo que a gente chama. Então, o range ali estaria entre 8 e 13, 15 folículos, você está com 10. Então, isso é normal. Mas existe uma interpretação clínica que você está bem no limitezinho ali da normalidade para as pacientes que respondem bem. Basicamente é normal no limite inferior, beleza? Bom, a segunda coisa é que esses marcadores de reserva ovariana, eles não estão ligados à infertilidade. Então não significa que você tem 10 folículos no seu ovário que você vai ter dificuldade para engravidar. Basicamente, a reserva ovariana ajuda a te dizer que você tem 10 folículos, que eu posso olhar daqui um ano, por exemplo, e pode ter 3, e isso realmente é um problema, ou seja, a perda, né, o acompanhamento ao longo do tempo. E a outra coisa também ajuda muito o médico a escolher o quanto de remédio ele vai te dar, se você for fazer algum tipo de tratamento, beleza? Então, basicamente, essas duas coisas. Está normal,
eu acho que nada para se preocupar aqui no caso da Luana. Beleza? Segunda pergunta de hoje, Josi Manhães. Bora lá. Oi, doutor, bom dia. Parei o meu anticoncepcional tem menos de um mês, porém, desde quando parei, estou sentindo dor embaixo da barriga. Isso é normal? Legal, pessoal. Essa pergunta é muito interessante porque abre um red flag, que abre uma coisa que poucas pessoas pensam, mas é super importante, que é o diagnóstico de uma doença ginecológica chamada de endometriose. Então vamos lá, vamos dar um passo à frente. As pacientes que estão tomando pílula, muitas vezes elas ficam um tempo prolongado sem menstruar. Elas não têm. Quando elas param o contraceptivo, tem toda uma modificação no útero que ela não estava acostumada. O hormônio é diferente, o endométrio cresce e assim por diante. Este processo de crescimento pode causar cólica. Isso não significa doença. Então são as cólicas, são as modificações. Basicamente o útero ele é um órgão muscular, ele é um músculo e ele sofre todas as alterações de hormônio ao longo do ciclo. E todas essas alterações podem dar sintomas, tá bom? Por isso que as pacientes que menstruam, numa porcentagem, às vezes elas podem ter cólicas e essas cólicas podem ser cólicas fisiológicas. O ponto todo é, quando essa cólica causa problema de saúde para ela, ao ponto dela ter que tomar remédio, ao ponto dela ter que perder tempo ali de trabalho dela, ou que ela dá um score nessa cólica acima de 7, aí você começa a ter uma cólica preocupante, você começa a ter uma dor pélvica que pode ser o diagnóstico de endometriose. E por que a gente achou essa pergunta da Josi muito interessante? Porque pessoas que tomam pílula podem estar mascarando os sintomas da endometriose. É o que a gente chama de prova terapêutica positiva. Se está tomando pílula, você não tem nenhum sintoma, está tudo certo, está ótimo. Quando você para, você pode começar a ter muita cólica. E isso é o suficiente para você procurar endometriose. Beleza? Então, respondendo à pergunta da Josi aqui, duas coisas. Isso pode ser sim uma adaptação dos primeiros meses pós-parada sem doença, pouca cólica, ou isso pode te mostrar que você pode ter endometriose, principalmente se essa cólica se perdurar por um tempo maior, ou se ela ficar em níveis acima, por exemplo, de 7, ou seja, níveis severos, onde você precisa ir para o pronto-socorro, onde você precisa ir para algum outro lugar, ou tomar remédio, ou fazer alguma outra coisa para tratar essa cólica. Se esse for seu caso, eu pelo menos pensaria em endometriose, ou pelo menos afastaria isso. Beleza? Pessoal, bom demais. Eu adoro gravar esse quadro aqui onde eu respondo a pergunta de vocês. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações aqui do nosso canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tem um monte de vídeo para assistir, hein? Fica aí no canal. Um abraço.